Ok, vamos retomar. Bem, então, como eu estava falando na aula anterior, só adiantar aqui para parar. Então, a gente tinha observado que, devido ao crescimento populacional e às possíveis, né, alterações climáticas que tendem a trazer uma mudança no clima, de tal forma que você tenha cenários mais frequentes de escassez hídrica, e isso demandando maior área de preservação ambiental, nós teremos dificuldade para expandir áreas agrícolas que tragam alimento para a população crescente, esperada alcançar os 10 bilhões em 2100. Então, um dos grandes desafios, como vocês já viram no início do nosso curso, um dos grandes desafios que nós temos pela frente é a disponibilidade de água mundial. Nós temos a questão da escassez hídrica física, que a gente já discutiu no início do curso, e a escassez hídrica econômica. Nós temos regiões no globo bastante privilegiadas, como é o caso de grande parte da América do Norte, como é o caso do Canadá, da América do Norte como um todo, com principalmente Estados Unidos e Canadá. Nós temos grande parte da América do Sul e da parte mais norte da Europa, que tem uma escassez hídrica muito pequena ou, em alguns casos, até inexistente. E isso faz com que você tenha muito recursos hídricos e a demanda, a retirada de recursos hídricos desse ambiente, ele chega a ser até inferior a 25% do que tem disponível. Um exemplo é o Brasil. Nós temos, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, já dá para ver, vamos já falar dele logo e a gente volta para a figura. Olhando para o Brasil de forma específica, a gente tem a distribuição de água e de população de forma desproporcional. Você tem, por exemplo, a região norte do Brasil, que tem a maior disponibilidade de água, você tem aí 68% da água do Brasil está água doce, vamos dizer, água que pode ser utilizada para dessedentação humana e animal, 68% basicamente na região norte, que tem 8,6% da população brasileira. E aí você tem uma região como a região nordeste do Brasil, que só tem 3% da disponibilidade de água doce no Brasil, com a população de quase 28% da população brasileira. Então, você tem uma região bastante populosa, com uma disponibilidade de água muito baixa. A gente sabe que essa disponibilidade de água aqui na região nordeste do Brasil, ela tem uma característica muito de escassez física. Você não tem lençóis freáticos para serem abastecidos, porque ou o que tem é muito limitado, porque o que você tem é afloramento rochoso, um cristalino, muito próximo da superfície, aí você tem um lençol freático muito limitado, inclusive muitas regiões até para a produção de alimento que tem sistema radicular curto. Até hortaliças fica difícil de cultivar em algumas regiões do Nordeste do Brasil. Aí você desce aqui para o Centro-Oeste, você tem 16% de disponibilidade hídrica, população 7,6%, aqui está concentrado maior área de produção de grãos do Brasil e também produção de gado. A agropecuária é muito forte na região Centro-Oeste, até porque, além de ter uma baixa população, faz com que a densidade seja baixa, consequentemente você tem grandes latifundiários, com terras produtivas e disponibilidade de água. Você tem bastante água nessa região.
O Sudeste, né, tem o problema de ter 6% de água e uma população absurdamente grande, quase 42%, né, que faz com que a pressão sobre os recursos hídricos seja muito elevada. E o Sul, que tem população 14,3%, com 7% de disponibilidade hídrica. Então, você tem essa desproporção, ou essa distribuição desproporcional de água e população no Brasil, que faz com que a gente tenha muita gente onde tem pouca água. Se você somar Nordeste e Sudeste, você tem a maior parte da população brasileira. E isso faz com que, lógico, isso aqui acontece por causa da costa, né, da região litorânea, que concentra muita gente, principalmente no Nordeste, mas, olhando por região, você tem sérios problemas. Não é à toa que o Nordeste tem uma das maiores, um maior êxodo rural registrado. Muitos migraram daqui, né, que já tinha essa limitação, para o sudeste do Brasil, que também já tem recursos hídricos bastante limitados. Então, como eu estava falando, você tem regiões que têm, em termos de disponibilidade de água, regiões com bastante disponibilidade, como é o caso do que já foi dito aqui, dessas regiões em azul. Essas regiões cinza é que você tem escassez hídrica física, ou está próximo dessa escassez hídrica física. As regiões cinza escuro aqui, né, é onde já existe, de fato, escassez hídrica, do ponto de vista físico, são regiões, muitas vezes, em processo, né, de desertificação, ou regiões que têm realmente as características climáticas e geológicas que não facilitam, do ponto de vista físico, a disponibilidade de água, como é a região do Oriente Médio, né, famosa região do Oriente Médio, essa região mais desértica da China. A região nordeste do Brasil está numa transição aí de próxima à escassez hídrica para a escassez hídrica, mas nós ainda estamos numa posição, vamos dizer, privilegiada. Tem a região pega aqui um pouco da costa oeste, né, da América do Sul, que são países em conflito, que têm dificuldades também do ponto de vista econômico. E tem o que nos preocupa muito, e esse, como a gente falou em sala de aula, é uma discussão longa, né, o continente africano. O continente africano ele tem as 3 piores situações, né, mas maior parte dele tem a escassez hídrica econômica, que é o que é muito difícil de se contornar, porque o que falta, na verdade, são políticas públicas, são situações de investimento econômico para que as pessoas tenham acesso à água. A água está lá, mas eles não têm recursos financeiros nem estratégias políticas que facilitem esse acesso à água, e faz com que eles se encaixem naquela característica de escassez hídrica econômica, em que as pessoas são pobres e, mesmo tendo água no lençol freático, elas não têm recursos financeiros para extrair essa água. Não sei se vocês assistiram um filme, e aí, se não assistiram, eu aconselho a assistir, que eu acho que é o menino que armazenava, sei lá como é, o menino que corria atrás do vento, alguma coisa assim, eu não lembro o nome agora, mas é um filme que está na Netflix, conta a história de um país africano em que uma criança viu num livro um moinho de vento, né? Viu um catavento em que o catavento poderia extrair a água do lençol freático, e a criança começa a querer desenvolver esse mecanismo lá na região dele. Eles são produtores rurais, né, como grande parte dos países africanos. É o menino que descobriu o vento.
É o Menino que Descobriu o Vento, exatamente, é esse filme. Vale muito a pena assistir. É um filme muito inspirador. E ele mostra que o menino vê a bicicleta do pai como a saída, né? Que seria usar as rodas para fazer toda a estrutura de coleta, né? Usar o vento para poder movimentar as rodas e as rodas levarem à questão da extração de água do subsolo. E Um eles dínamo. têm um dínamo, exatamente. E usar as rodas para acionar o dínamo e o dínamo levar todo o desenvolvimento daquela cadeia de ações que leva até a extração da água. E aí o que acontece é que eles têm enfrentado por anos, né, escassez hídrica de chuva mesmo, falta de chuva, né? Eles têm escassez hídrica física, mas eles têm um bom lençol freático, mas não tinha como extrair. E aí, quando ele consegue extrair essa água do lençol freático, depois de uma luta só assim, dentro da própria casa para poder vencer essas barreiras, eles, ao extrair essa água, eles têm um grande potencial de produção agrícola ótica deles, né? Lógico que a discussão vai muito além disso. Mas o que eu quero dizer é que nessa região, né, da África, o grande detalhe aqui mais forte é a questão econômica e não necessariamente física. Com exceção daqui de baixo, né, da África do Sul e daqui de cima do deserto do Sahel, o restante tem muito problema com escassez hídrica do ponto de vista econômico. Agora, aqui em cima, nós temos problemas que vai desde a ordem política, étnica, né? Tudo isso dificulta demais o acesso a saneamento básico, ao acesso à água, porque você tem muitas guerras nessa região aqui, norte da África, né? E a história deles é uma história conturbada desde muito tempo. E muitas dessas guerras se desenvolvem, no fundo, por causa dessas escassez hídrica, né, que levam a uma escassez econômica e que deixam uma população refém desses regimes políticos de tirania. Né? Então, é um continente que hoje a população global, né, os países desenvolvidos, como é o caso de alguns países europeus, os Estados Unidos eu sei que tem trabalho forte, o Brasil já desenvolve algumas coisas, mas Estados Unidos eu pude vivenciar de perto, está de olho na África, né, nos países que não estão em conflito, né, e que tem potencial para a produção agrícola. Por quê? Porque, lógico, como qualquer outra atividade que os Estados Unidos pensa, né, como é o caso da indústria, eles querem instalar suas bases aqui, desenvolver os países e, ao mesmo tempo, ter quem produz alimentos em preço acessível para sanar as demandas do país, que não consegue, numa população crescente como é a americana, o país em si não consegue ter alimento suficiente para a sua população. Então, eles vão fazer o quê? Chegar na África, porque tem solo, né, tem água, tem terra, tem pobreza, então pode haver, com um pouco de desenvolvimento econômico, essa população pode se sentir muito melhor e, ao mesmo tempo, prover alimentos para essa região. É um jogo, lógico, político, com interesse financeiro e tudo mais, mas o que eu quero dizer, tirando qualquer outra discussão por trás, é que já existem alguns países trazendo tecnologia para essa região. A gente já discutiu um pouco disso no início do curso. Mas é importante, em se tratando de falar em água na produção agrícola, de destacar essa questão da disponibilidade hídrica mundial, onde você tem maior disponibilidade, onde você tem menor disponibilidade e onde você não tem disponibilidade alguma do ponto de vista de acesso à água, que é o caso do continente africano e algumas regiões aqui da Ásia, né? Essa região aqui é uma região de conflito, conflitos
e de muita pobreza, como é a região da Caxemira, aquela região ali do Nepal, todas as regiões ali, todos os países que têm conflitos étnicos e religiosos. Essa região aqui é conhecida, inclusive há poucos dias, e ainda acredito que ainda esteja, a Caxemira estava totalmente ocupada pelo exército indiano e o exército... fugiu agora o nome. Bem, mas existe um conflito grande pela região da Caxemira, que é uma região com solos muito produtivos, uma disponibilidade de água muito grande e estrategicamente, geograficamente estratégico para os dois países, tanto Índia como Paquistão. Índia e Paquistão disputam essa região. Então, é uma região que precisa de investimento, né? Por isso que a escassez hídrica é econômica aqui, não necessariamente porque não tem água, mas não tem investimento porque não existe ainda uma definição de a quem pertence aquela região. Se pertence ao Paquistão, se pertence à Índia, se pertence à China, algumas partes, como é a região mais próxima do Nepal. Então, são questões que vocês conhecem muito melhor do que eu. Bem, isso aqui a gente já viu. Bem, em se tratando de água no Brasil, a gente tem, como diz uma música, né, brasileira bem famosa, né, nós fomos realmente abençoados por Deus, né? Nós, além de sermos bonitos por natureza, o país em si, nós temos belas obras, né, naturais, que são os dois grandes aquíferos, né? O primeiro e o segundo maiores do mundo. O aquífero Alter do Chão, reconhecido, né, e explorado recentemente, né, é um aquífero que tem uma capacidade absurda, né, 86 mil quilômetros cúbicos, né, de capacidade. Ele é um aquífero que está instalado 100% no território nacional, né, que pega parte do Amazonas, Pará, Amapá. Então, é um aquífero que tem pouca exploração do ponto de vista de extração da água, porque aqui nós temos muitos rios e, como vocês bem sabem, a população dessa região norte é baixa, como nós vimos anteriormente. E nós temos aqui embaixo o aquífero Guarani, né, que já não é unicamente brasileiro, né, mas 70% dele está no nosso território brasileiro. É o segundo maior do mundo, mas tem enfrentado hoje um grande dilema, que sobre ele estão instaladas grandes áreas agrícolas que, em virtude da necessidade de produção de alimento, e aqui nessa região nós temos uma dificuldade considerável, que é as constantes mudanças de temperatura, né? Você tem ar polar frio vindo daqui, você tem ar quente e úmido vindo daqui do norte. Então, aqui nessa região você tem uma variabilidade de temperatura considerável nessa transição norte, centro-oeste, sudeste. Então, aliás, sul, centro-oeste, sudeste. Você tem muita variabilidade de temperatura. Não é à toa que você vê aí, de vez em quando, na TV, notícia de que teve uma friagem, né? uma geada, coisa desse tipo. E isso causa danos para a produção agrícola nessa região. E aí, muitas vezes, é necessário, inclusive, o uso de defensivos agrícolas, tanto para proteger a produção agrícola em si, né? E como as dinâmicas de temperatura são muito frequentes, você tem, inclusive, desenvolvimento de pestes, né? De pragas, de doenças. E é muito utilizado defensivos agrícolas aqui, ou, em palavras que eu gosto de usar mais enfática, agrotóxicos, né? Então, o uso de agrotóxicos aqui é muito comum, e o que faz, como é uma região que chove bastante, o que acontece é que esses agrotóxicos eles têm conseguido atingir o aquífero Guarani. Então, já existem estudos que mostram que amostras de água do aquífero, né, retirada lá do aquífero mesmo, já tem
indicações de contaminação por produtos que são usados na agricultura dessa região. A maior parte da agricultura aqui é agricultura de sequeiro, né? Ou seja, é uma agricultura que depende da dinâmica das chuvas, mas ainda tem um pouco de agricultura irrigada nessa região. Principalmente aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda usa muito a agricultura de sequeiro. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é um gráfico talvez conhecido, né, mas é um gráfico que nos preocupa, né? Ele mostra a distribuição da fome, né, no mundo em 2015, mostrando países, né, inclusive no nosso continente, que tem sofrido com fome, como é o caso de Bolívia, né, Colômbia, e mostra o velho continente, né, o continente africano, com as necessidades hoje, né, 2015, mas também 2019. Se você olhar os dois mapas, o que preocupa é que de 2015 para 2019 você teve uma intensificação na África, uma intensificação da fome na África, né? Mas isso tem a ver muito com a questão da dinâmica das secas nesse período e tudo mais. E isso faz com que você tenha uma população que a gente está projetando aí, 2100, tem uma necessidade de alimento muito grande e, consequentemente, toda essa dinâmica de produção de alimento alterada. Mas hoje você tem aí uma população, né, de 821 milhões de pessoas, o que equivale a 1 em cada 9 pessoas do globo que não tem comida suficiente para o dia, né? Não é para o mês, assim, daqui a um mês eu não vou ter comida suficiente. Não, é a comida de hoje. O cara não tem, a pessoa não tem o pão de cada dia. Então, são países que estão passando por fomes profundas, né? Quanto mais intensa a cor, maior a fome, né? Você vai aqui a escala vai de moderada a muito alta, né? A fome. Então, você vai aqui. Na América do Sul, você tem países, né, que estão em conflito, como o caso da Venezuela, Bolívia. Você tem Estados Unidos e Brasil, Canadá, tudo muito bem. Mas quando você vai para a África e parte da Ásia, você tem muitos problemas, principalmente os países que passaram por guerras, né? Guerras civis e guerras do ponto de vista de nações mesmo. Você tem países como Iraque, Afeganistão, que passaram por guerras recentemente, Paquistão e Índia, que vivem disputando, mas aí você tem na África países como Sudão, como a Etiópia, né, Quênia melhorou, mas tem tido sérios problemas com guerra civil. Então, o grande preocupante aqui, olhando para esse gráfico, é que a gente está se projetando, se preocupando com 2100, mas hoje nós já temos problemas suficientes para a gente repensar a questão de produção de alimentos. É sabido, né, tem um estudo, né, eu não trouxe ele porque eu procurei no meu material e não encontrei, mas tem estudo que mostra que hoje a gente tem alimento produzido no mundo que seria suficiente para abastecer a população mundial. Entretanto, a gente tem um desperdício nessa cadeia de produção muito grande. A gente tem desperdícios, né? Quem já teve acesso a um grande centro de distribuição, como no caso a Ceasa, por exemplo, ao final do dia você tem uma noção da quantidade de alimento que é desperdiçado. Se for aos Estados Unidos, eu digo Estados Unidos porque eu tenho uma vivência maior, o que você mais abrir um cesto de lixo de um McDonald's, por exemplo, o que você mais vai encontrar são hambúrgueres quase que inteiro ali. O cara está sem fome, mas
o preço é acessível, ele compra um hambúrguer do tamanho de um, sei lá, de um prato, o cara dá 2, 3 mordidas, sacia a fome e joga fora. Então, quando você acumula esses desperdícios de alimento, você tem alimentos ali que seria suficiente para matar a fome de muitas pessoas aqui na África e aqui nos países asiáticos, principalmente esses países que sofrem com fome hoje, né, população. E aqui a fome ela está relacionada realmente à pobreza do país, mas muitas vezes regimes políticos, como é o caso da China, né? A China você tem uma população muito grande, você tem produção de alimento, mas você tem um regime político que não vai beneficiar a todos, por mais que se ache que o regime da China ele beneficia toda a população, mas a gente sabe que o que acontece é um pouco diferente do que o regime em si deveria trazer de acesso para todas as pessoas a todos os recursos necessários. Então, nesse caso, a dificuldade da gente hoje é fazer com que a gente consiga produzir alimento que chegue à mesa dessas pessoas com o melhor uso da água possível, né? E aí eu acho que a forma é melhorar o uso da água, mas melhorar a distribuição de alimento no globo de forma mais justa. E, infelizmente, quando eu vejo os restaurantes self-service, me dá ojeriza. Eu não gosto de comer em restaurante self-service porque eu, via de regra, principalmente aqueles que são self-service e o preço é fixo, há um desperdício associado. Eu lembro que há alguns anos a Forno de Pizza, né, a pizzaria conhecida daqui, ela tinha uma filial lá perto da Integração. E lá eles serviam rodízio. E uma vez, num aniversário, eu estava na mesa vizinha e vi assim uma quantidade absurda de pizza desperdiçada. As pessoas pediam e não era o sabor necessário, mas o sabor que ela queria, mas ela estava pagando aquele valor X lá, ela pedia, comia um pouquinho e deixava de lado, e ficou ao lado da mesa uma estrutura assim, parecia um Lego, né? Todo um sobre o outro ali, de partes de pizza que as pessoas não comeram. E aí depois a empresa, eu acho que criou um sistema lá de punição, né? Se você não comesse, você pagaria o excesso. Mas infelizmente a gente come como se essas pessoas não existissem, né? A gente come como se países não estivessem passando fome. E aí a gente desperdiça sem nem pensar que aquela quantidade de alimento que você está desperdiçando, ela está faltando para alguém em algum lugar do seu país, né? Nós temos pessoas passando fome ao nosso redor aqui, mas também em outras partes do globo. Bem, então, quando a gente fala da produção agrícola e água na produção agrícola, a gente precisa realmente pensar esses 3 pilares, né? O pilar da própria atividade agrícola, o pilar do solo e da disponibilidade de água. Não existe produção agrícola sem você pensar em água e solo, né? Você precisa dessas características e que elas estejam saudáveis, vamos assim dizer, né? Você tem um solo saudável, você tem a água disponível para que essas atividades sejam desenvolvidas. Bem, o que existe hoje dos alimentos mais consumidos no mundo, né? Conhecido por nós, está aí o arroz, o trigo, o leite, o milho, a batata. E você está vendo aqui que desses aqui, né, batata, milho, trigo, arroz, nós temos produções consideráveis no nosso país. Leite também, principalmente leite agora com a expansão. Então, nós somos um país que conseguimos exportar grandes quantidades de alimento e, para isso, a gente precisa otimizar a cada dia o uso da água nessas atividades.
Agora, tem uma área de estudo hoje, eu tive a honra de conhecer o cara que desenvolveu essa metodologia, o Hoekstra, né, que desenvolveu a questão dos estudos sobre pegada hídrica. Né? Não sei quantos de vocês já leram sobre o Water Footprint, mas pegada hídrica é uma área de estudo hoje, né, dentro das ciências ambientais, vamos assim dizer, mas também tem um viés econômico, em que eles avaliam, lógico, isso tem uma margem de erro associado, porque não é fácil, mas eles avaliam quanto de água é utilizado, né, é consumido para a produção de alimentos. E aí é importante observar essas coisas. Veja só. Então, um amigo meu que destacou isso aqui. Para você produzir 1 litro de cerveja, você precisa gastar 5,5 litros de água. E quando eu falo em produzir aqui, tem a ver com plantar a cevada, toda a cadeia até chegar na produção, no produto final, aliás. Então, para produzir cerveja, esse meu amigo disse, para produzir 1 litro de cerveja, eu gasto 5,5 litros de água. E para eu comer 1 quilo de carne, eu gasto 17,1, né? Ou seja, 1 quilo de carne bovina, 17.100 litros de água. Eu disse, então é melhor eu usar meu dinheiro para comprar cerveja do que comprar carne, porque, consequentemente, eu estou impactando menos o ambiente. Lógico. Vou decorar isso aí, meu professor. Hã? Vou decorar isso aí. Então, ele diz isso, mas lógico que aqui tem muitos outros problemas associados. Né? Mas vamos lá. Então, isso aqui são coisas que são consumidas no dia a dia, né? Por grande parte da população brasileira. A pegada hídrica, ela é uma área que hoje tem crescido muito, né? O cara que desenvolveu isso aqui, ele morreu acho que há 2 meses, não de Covid, mas, salvo engano, foi um infarto. Ele era jovem e o orientando dele trabalhou comigo por 1 ano, o Mesfin, e o cara agora, o Mesfin assumiu, ele é um etíope, né? Ele mora nos Estados Unidos e ele assumiu agora vamos dizer, a responsabilidade de continuar trabalhando com o Water Footprint. Então, ele tem dado assistência para o mundo inteiro e hoje ele está focado muito em trabalhar o Water Footprint, né, a pegada hídrica para vários setores dos Estados Unidos, né, bovino, produção de carne de boi, produção de etanol e por aí vai. E aí o que é que eles chegaram à conclusão? Né? Eles chegaram à conclusão que para produzir 1 quilo de arroz você gasta 2.500 litros de água, né, desde a plantação, o crescimento do arroz, formação do grão, passar pelo processo de industrialização até chegar na sua mesa. Então, 2.500 litros. Né? Manteiga, você precisa de muita água. Por quê? Porque a manteiga ela é um produto oriundo de laticínios. Falar em laticínios, não sei quem assistiu a CNN ontem à noite, a entrevista com o Leandro Carnal. Vocês conhecem, né? Aquele filósofo. Na verdade, é um historiador, mas trabalha muito com filosofia, o Leandro Carnal. E ele contou uma história interessante. Ele disse que chegou no supermercado e perguntou onde encontraria manteiga. Salvo engano, era manteiga que ele estava precisando. Era para fazer um bolo e tal. E a pessoa disse, rapaz, fica na região de latrocínio, né? E aí ele disse, o que deixou ele impressionado é como a palavra latrocínio estava mais vívida na cabeça dele do que laticínios. Ou seja, laticínios, que era o ambiente que ele trabalhava, do supermercado, estava menos frequente, né, menos viva na cabeça, na memória, do que latrocínio. Possivelmente ele devia morar numa região de muito conflito, né, com bandidos e tudo mais, que a palavra latrocínio se sobrepunha à palavra laticínios. E agora que eu vi a manteiga, eu lembrei desse detalhe. Como o contexto social impacta, inclusive, no nosso linguajar. Então, para a produção de 1 quilo de manteiga, você chega a 18.000 litros de água.
Por quê? Porque para produzir manteiga você precisa ter a produção da ração para o animal. O boi, para ele crescer, ele vai precisar tomar água, comer a ração, vai dar o leite, do leite vai se extrair a parte, né, da gordura e tudo mais. O fato é que é um consumo assim absurdo de água para a produção de 1 quilo de manteiga. E, como sempre, os derivados de leite em si, os derivados tanto a carne como os derivados de leite de origem bovino, sempre muito consumo, né? Porque para o desenvolvimento do animal e durante a sua vida, o seu consumo até ele começar a produzir é muito elevado. Por isso que a questão da agropecuária no Brasil, né, mas de forma especial a pecuária, precisa ser muito bem observado, porque em termos de consumo hídrico, pegada hídrica em si, o impacto é bem destacado quando você analisa comparado a outras produções. Então, seria, do ponto de vista de uso de água, seria mais rentável produzir cerveja do que produzir manteiga, né? Se você olhar pela lógica do consumo hídrico. Então, leite, 712 litros para produzir 1 quilo de leite, né? Queijo, 5.280, batata, 132, até porque o ciclo, né, da produção da batata é mais curto do que para produzir leite. Carne bovina, banana, né, 499 litros para produzir 1 quilo, e carne de frango, que também não é tão baixa assim, para produzir 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros, né, tem um ciclo de vida mais curto, mas quando comparado 1 quilo de frango e 1 quilo de carne bovina, você vê a diferença de uso de água, ou seja, a pegada hídrica, né, quanto de água para aquela produção daquela quantidade de alimento específica é absurda. Então, assim, esse aqui é o que nós chamamos, né, de água que você não vê, né, que é uma água que está ali virtual, né, ela existe, mas você não está visualizando, mas ela foi consumida durante todo esse processo. Por exemplo, você produzir 1 quilo de carne bovina, você contabiliza a água que foi usada para produzir todo o alimento dele durante aquele período, a água que ele bebeu, depois que abate, a água que é usada no processo de limpeza da carne, bem, e por aí vai, até chegar na prateleira do supermercado em que você pode comprar. Então, isso é uma área muito interessante que tem sido estudada hoje e que tem sido feita pegada hídrica de vários produtos ao redor do globo, nos diferentes países, com a metodologia desenvolvida por esse cara. Ok? Eu vou fechar aqui e já vou abrir, viu? Logo em seguida. Permaneçam aí.